O nosso projeto tem como tema a urbanização, habitação em Santo Antônio do Içá. Contradição socioespaciais, desafio das áreas alagadas. Bolsista, meu colega Ludmilson, Romielson e eu, Sebastião Marinho. Orientadora, professora Francinete Chora. Introdução. Segregação urbana, habitação precária. O processo da urbanização no Brasil, identificando após em 1950, aumentou as desigualdades sociais e a segregação urbana, especialmente visíveis na questão da habitação. Em Santo Antônio do Içá, essa realidade também ocorreu refletindo o caráter excludente da urbanização. A pesquisa buscou identificar as contradições urbanas da cidade por meio do estudo da habitação precária e dos desafios das áreas alagadas. Agora eu passo para o meu colega Romielson. Bom dia a todos. Bom dia. O objetivo é entender e analisar as principais contradições urbanas em Santo Antônio do Içá, Amazonas, com foco nas habitações precárias das áreas alagadas, a fim de compreender os desafios enfrentados pelos moradores e os impactos desse cenário na dinâmica social e urbana da cidade. Metodologia. A pesquisa qualitativa com enfoque em história oral. O projeto foi desenvolvido obedecendo às seguintes etapas: oficinas de alfabetização científica, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, fizemos a primeira visita. Foi para observar quais locais sofriam com a enchente no rio, no bairro Taracuá. E com o alagamento da chuva no bairro de Santa Teovina, na segunda visita, fomos ao bairro Taracuá, com o intuito de realizar a entrevista. No total de 3 pessoas aceitaram, 2 mulheres e um homem. Na terceira ida a campo, fomos ao bairro Santa Teovina, onde entrevistamos uma senhora e um jovem. Nas entrevistas, usamos um questionário aberto. Na seguinte etapa, fizemos análise e interpretação dos dados, e em seguida a produção dos resultados e a divulgação. Passo para o nosso colega aqui, Ludmilson. Bom dia a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus, quero que todos olhem aquela imagem ali daquela casa, onde está totalmente alagada. Resultado: fatores condicionantes: município em expansão, crescimento urbano desordenado, ocupação de áreas sensíveis e impacto das cheias e chuvas. Santo Antônio do Içá é um município em desenvolvimento e nos últimos anos a cidade vem se expandindo em todas as direções. Em algumas áreas, esse crescimento acontece de forma desordenada. Isso contribui para os problemas habitacionais daqueles que têm baixa renda, pois acabam empurrados para terrenos ambientalmente sensíveis.
todos os anos acontecem as cheias do rio e as chuvas fortes do inverno. Esse período gera angústia para alguns moradores que ficam na expectativa do transtorno que elas causarão, dificuldades durante a cheia e o alagamento. A dificuldade do acesso à terra firme, a dificuldade das crianças ir para a escola, o transporte das compras e o armazenamento, uma vez que nesse período os eletrodomésticos estão suspensos, e a falta de apoio para as reformas da casa. Dificuldade, a terra firme é porque eles moram no lugar onde alaga, entendeu? E a dificuldade é muito grande para eles fazer ponte, porque eles não têm apoio, não tem nenhum tipo de apoio. Levar as crianças para a escola e guardar os seus alimentos, porque muitas das vezes os freezer, geladeira deles, eles têm que suspender, fazer girar, suspender lá em cima. E no bairro Santa Etelvina, é emocionante o bairro Santa Etelvina, como maior dificuldade da questão é o esgoto. Aquela casa ali, ó, ela está num local que já deveria ter saído de lá, porque os moradores que moram acima, eles jogam totalmente o esgoto no garapé, onde a casa dela, que fica embaixo, recebe todo o dejeto fecais. E em época de chuva forte, a casa alaga, a água entra para dentro da casa uns 30 centímetros e aquela senhora tem que conviver com aquilo. Então isso é um impacto muito, muito grande na vida daquela senhora. E também tem o outro morador que nós fomos, ele questionou também o esgoto, porque lá onde ele mora, o lixo é tão grande que entope o esgoto, chega a alagar a casa dele também. E já teve perda de eletrodomésticos, como geladeira, sofá, cama. E além de tudo isso que acontece com eles, tem também além de tudo isso citado, a vida dessas famílias são afetadas por doenças, como diarreia, vômito, febre e doenças como coceira no corpo também. Soluções adotadas durante o período das enchentes e alagamentos. A época do ano que mais sofre com a cheia ou a chuva são os meses de dezembro e janeiro. Nesse período, as soluções que costumam adotar é levantar o piso de madeira, o giral, suspender os eletrodomésticos e os móveis. Mesmo com essas medidas, ainda relatam a perca de bens, como geladeira, freezer, sofá, cama e outras coisas. E nós, durante a pesquisa, nós notamos que a maioria dessas casas, eles não têm muito eletrodoméstico. Eles não têm. O que a gente mais observa é cadeira de plástico, uma mesa de plástico, entendeu? É isso que eles têm lá. E aí nós perguntamos deles, por que vocês continuam morando nesse lugar? Aí alguns moradores responderam que não tem condições para comprar um terreno, né, em um lugar mais seguro. E outros, o local que é próximo ao supermercado, escola, unidade básica de saúde. E aqueles que têm marido pescador disseram que é vantajoso morar próximo ao rio, principalmente porque não tem transporte para carregar os materiais de pesca. E tem os que constituíram toda a sua vida naquele local, por isso disseram que é difícil deixar, que é uma questão de identidade, pertencimento ao lugar. E é muito difícil a gente conviver com essas pessoas, fazer essas pesquisas e ver o sofrimento dessas pessoas. Eles sofrem mesmo, entendeu? Na época de chuva, enchente, né? E o rio, o temporal, essas coisas todas, né?
Agora eu quero falar sobre as nossas considerações finais. A pesquisa mostra as condições de vulnerabilidade socioespaciais dessas populações que constantemente são afetadas por alagamentos e enchentes. O cenário de mudança climática expõe o indicativo de agregamento desses fenômenos, o que evidencia a necessidade da construção de políticas públicas de habitação que estejam adequadas ao contexto local. Essas são as nossas referências e eu quero agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, à FEPAM, ao Programa Ciência da Escola PCE e aos entrevistados, e à Escola Estadual Desalina Pinto Ribeiro. Muito obrigado.